Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Falando Sério, ao canal Originais Gregos da Bíblia. Eu sou Rivanildo Menezes e para mim eu tenho muita alegria em ter vocês aqui conosco através da plataforma do YouTube. Eu peço para você se inscrever no canal e que você possa divulgar os nossos vídeos nas redes sociais para ajudar aqui no crescimento do canal. Pessoal, nós estamos tendo um estudo aqui maravilhoso sobre a entidade luciferiana chamada Jeová do Antigo Testamento, que em muitos casos, ela se passa por Deus. Estamos já na parte 7 desse estudo e eu acredito que seria muito importante se você assistisse esse conteúdo desde o começo, desde o primeiro vídeo, para você compreender que no Antigo Testamento você encontra duas entidades. Uma entidade representando o próprio Criador e outra é um falso Deus que se passa pelo Criador, que enganou Moisés e que enganou uma série de profetas. A gente percebe-se que esta entidade, ela usurpa, ela cria uma expectativa nos seres humanos de esperança e ela é muito contraditória. E essas diversas contradições que muitas das vezes você enxerga dentro do Antigo Testamento, na realidade não são contradições em si, apesar de ter a influência das traduções católicas por diversos líderes religiosos, e a gente sabe muito bem que houve aí muitas manipulações na construção da Bíblia, Mas as Escrituras, ela está lá dentro, E o Espírito do Eterno, do Criador, eu tenho absoluta certeza que ele revela aos seus humildes, aos seus servos, todos aqueles que querem descobrir a verdade. Eu não estou aqui dizendo para você que eu sou o dono da verdade absoluta, muito pelo contrário, Estamos à procura da verdade, e a verdade hoje eu acredito que é o Criador. Passei um tempo desacreditando dele, me afastei dele, porque eu comecei a dar ouvidos a essa entidade chamada Jeová. Quando eu via no Antigo Testamento este Jeová se passando por Deus, pedindo sacrifício, pedindo isso, pedindo aquilo, pedindo horrores e decretando a sua ruindade na própria humanidade, eu comecei então a criar uma revolta contra Deus, porque esse é o objetivo dessa entidade Jeová. É ser contraditória, é ser maldosa, com personalidade duvidosa, maligna, e que usa o título de Deus, do Criador, colocando a culpa no Criador. Então, por esse motivo, a gente não presta muita atenção, às vezes, quando a gente está dentro do sistema religioso, a gente não presta muita atenção nas atitudes deste Deus, a gente não consegue fazer a separação, porque nos concílios, quando montaram a Bíblia, foi muito bem projetada. Eles misturaram verdades com mentira, Isso eu acredito que é uma bela de uma desonestidade, que fizeram com a gente. Então, eu acabei, apontando, criticando, assim como muitas pessoas hoje fazem, de colocar a culpa no Criador, dizer que tipo de Deus é esse? Como é que eu vou servir um Deus desse? Um Deus que permite o roubo, que permite isso, que permite aquilo, etc. Pois aí que está o grande problema, é que as Escrituras dizem que o príncipe deste mundo, ele cegou o entendimento dos homens incautos para que não resplandecesse a luz verdadeira do Evangelho. Então é assim também que eu costumo até dizer sobre a questão da vida do apóstolo Paulo. Há diversas pessoas aí que gostam de fazer conjecturas e ficar inventando história fora da Bíblia, paralelamente à Escritura. Então, eu acredito que se você cair na cilada ou na conversa fiada dessas pessoas, inclusive tem supostos professores, eu vou dizer suposto que para mim isso não é professor, porque para as pessoas é assim, gente, a maioria das pessoas que seguem esses canais, eles querem ver diploma. A pessoa tem que ter o título de erudito, a pessoa tem que ter título de bacharel, a pessoa tem que ter título de mestrado, e tem que ter um monte de diploma na parede para se achar, para mostrar para a pessoa que ela é o entendido daquilo. E, gente, mas não funciona assim não. A maioria dessas pessoas, infelizmente, são tão desonestas como a própria entidade luciferiana, tá? Então, se você não abrir os seus olhos e for ficar correndo atrás de diploma, de eruditos, porque a pessoa fala bonita, etc., porque
fala em hebraico ou escreve numa lousa lá algumas palavras em hebraico, você acha que aquilo já é, né, que a pessoa descobriu a pólvora e você tem que seguir fielmente, cuidado, abre o teu olho. Principalmente nesses sites de ateus aí que entra professores aí que se dizem ser professores, né? Bom, isso aí é um alerta. Eu não estou aqui apontando e nem falando o nome de ninguém. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que se essa entidade luciferiana, esse anjo caído, conseguiu enganar até essa parte dos anjos, que são seres espirituais muito mais elevados em conhecimento do que nós, você imagina eu e você. Você imagina esses profetas no passado, meus irmãos. Então, preste muita atenção. Muitos dos textos, muitas bíblias que infelizmente nós temos, eu aqui em casa eu tenho uma biblioteca de bíblias. Eu vou dizer para vocês, Scofield, eu tenho de Jerusalém, a Thompson, a Genebra, a Pentecostal, Bíblia da Mulher e do Adolescente. Infelizmente, todas essas passaram pela tradução do crivo da Igreja Católica. Né? E eu não sei se você tem um conhecimento, mas o rei Tiago I da Inglaterra, em 1608, 1605 a 608, ele pediu para que fizesse uma tradução legítima das escrituras, se baseando diretamente dentro do hebraico e do grego, e dos manuscritos que foram encontrados principalmente na região da Turquia. Por quê? Porque o rei Tiago da Inglaterra, isso é fato, eu não estou inventando, ele já sabia que muitos textos das Bíblias estavam manipulados. Então hoje aqui, os textos que eu utilizo aqui nesses estudos são textos traídos dessa BKJ original. Não é essas paralelas vendidas em Shopping aqui pelo Brasil, não. Tá? Então, se você também quiser saber mais sobre essa versão, você assiste o vídeo no final, no finalzinho desse vídeo aqui, eu vou colocar a propaganda como você pode estar adquirindo essa versão. Por quê? Porque a gente precisa de uma versão original. Esse pessoal que se diz erudito, eles têm mania de dizer o seguinte: não tem Bíblia original, não existe mais, os originais se perderam, e que não sei o quê. Esse pessoal, eu não consigo compreender uma coisa. Se para eles os originais se perderam, se para eles a Bíblia não é de confiança, se para eles não tem mais a versão original, o que eles estão fazendo, perdendo tempo em canais de internet, entendeu? Usando a própria Bíblia, que para eles diz que não é original. Então isso é para ganhar dinheiro, você concorda comigo? Não tem outra explicação. Então, gente, presta atenção. A maior farsa do sistema é fazer você se afastar do Criador. Então eles vão colocar na tua cabeça que não tem uma versão original. Isso é mentira, claro que tem. Existe a BKJ original, do rei Tiago I. É a BKJ original, tirada dos manuscritos original. Tá? Então, não adianta você... mas eu tenho acesso aos códex, ao Vaticanos, ao site direto do Vaticano. Eu conheço isso, eu conheço aquilo. Esse orgulho que bate no peito dessas pessoas, aí diz, olha, eu não acredito em Deus, eu não acredito. Ele diz assim, né? Não acredito em Deus, não acredito mais no cristianismo, não acredito. Então, se você não acredita, por que você está perdendo tempo, então, né? Consultando o site do Vaticano, consultando o site dos códex, dos manuscritos, ou até mesmo lendo a Bíblia? Eu não entendo, eu não consigo entender. Porque já que não vale nada, então, se não vale nada, por que vai perder tempo? Então, o interesse, na realidade, é ludibriar e enganar as pessoas. Né? Então, gente, existe sim a versão original da BKJ. Tá? Então, e nesses estudos que eu estou trazendo para vocês, são estudos que vai mostrar para você, que eu me baseei nessa tradução dessa Bíblia, que lá nos comentários dessa Bíblia, por exemplo, inclusive tem do Tetagrama Yud Rei Vav Her, que mostra aproximadamente, eu não estou dizendo que seja, mas há uma vertente, há uma linha de interpretação que provavelmente o nome do Criador não é Deus. É claro que Deus é uma etimologia da palavra Zeus, né? Mas sim a pronúncia, aproximadamente, não estamos afirmando, seria algo. E do seu filho seria Yahshua. Já tem outras versões que vai dizer que Yeshua, etc. Mas tudo bem. Concernente a isso, cabe a cada um. Porque o pessoal, mas a pronúncia se perdeu com o tempo, que não sei o quê. Concordo. Em certa parte sim, em certa parte não. Tá? Mas o mais importante é que você tenha o texto legítimo. Então o que esse pessoal faz? Esse pessoal, gente, que é ateísta, que eu passei 8 anos no meio, eles são desonestos até com eles mesmos. O que eles fazem? Eles vão dizer para você que as cartas de Paulo é mentirosa, que Paulo é mentiroso, que Paulo inventou isso, e vão fazer uma lavagem cerebral no teu cérebro, buscando coisas paralelas, fora as escrituras. É a mesma coisa de você buscar atalho para você chegar a determinado local.
Tá? Só existe um caminho. Se você buscar atalho, você não vai conseguir chegar naquele caminho. Então as pessoas hoje elas gostam de buscar atalhos para tentar explicar alguma coisa que não foi registrada na Escritura. Por exemplo, esse pessoal quer saber tanto sobre a vida de Paulo que, no mínimo, eles querem saber qual é a cor da cueca que Paulo usava. Aí eles ficam investigando. Não, Paulo usava cueca azul, cueca vermelha, cueca preta. Ah, mas o que Paulo comia? Paulo não comia cebola. Paulo comia cebola. Paulo comia bacalhau. Paulo não comia peixe. Paulo comia isso. Paulo não comia aquilo. Então eles ficam especulando coisas que não são necessárias para a edificação do corpo e da igreja de Cristo. Igreja que somos nós, não templos. Ok? Então, a importância das cartas paulinas, a importância da carta de Paulo, é um esclarecimento, é algo plausível para o reavivamento da igreja verdadeira de Cristo, da igreja primitiva, que está ressuscitando nesses últimos tempos. Não igreja de pedra, não igreja que frequenta templo, não igreja que toma essa ceia, não igreja que paga dízimo ou oferta, mas a igreja genuína. E essa existe. Então, gente, esse pessoal, eles vão fazer de tudo para dizer para você que é invenção, que é mentira, porque o trabalho deles é esse. É enganar e desmoralizar você. Desmoralizar o Criador e fazer você se afastar de Deus. Aí você vai ficar com a mente toda cheia de dúvidas, de questionamento, e você não vai sair para lugar nenhum, você vai ficar patinando num local, né? E não vai sair do lugar. Então, o que eu estou mostrando para vocês nesses estudos é sobre essa entidade, gente, chamada Jeová, que é adorada por muitos hebreus, por muitos do judaísmo. Inclusive, tem uma religião chamada Testemunhas de Jeová. Eu não estou ofendendo as pessoas, de hipótese alguma, não pense isso. Cada um tem o direito de seguir, ou de acreditar, ou não acreditar, no que quiser. Eu estou apenas colocando aqui o meu ponto de vista, a minha experiência do que eu vivi. E, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. O Criador, ele é real. Só que nós vivemos num mundo de manipulação, num mundo que foi totalmente deturpado. Enquanto mais eles deturpar a verdade, ele melhor para eles. Então eles vão dizer para você que não tem Bíblia original, que Deus não existe, que a Bíblia é um plágio, que Jesus não existe. Eles vão fazer de tudo para vocês. Será que vocês não estão conseguindo perceber que é tudo uma peça do quebra-cabeça da maçonaria ateísta? Então, gente, preste muita atenção. É a sua vida espiritual que está em jogo, em risco. E você, como eu disse, tem todo o direito de procurar a verdade ou de negar a verdade. Mas eu te falo, não busque conhecimento fora das Escrituras. Procure conhecimento dentro das Escrituras. Não saia fora dos padrões das Escrituras. Procure estudá-la. Ah, mas ela tem muitas partes foram manipuladas, sim. Mas se você prestar atenção nos textos, como eu estou te ajudando, você vai conseguir decifrar, você vai conseguir enxergar quem é o Criador e quem é essa entidade que se passa por Criador no Antigo Testamento. Então, eu vou hoje mostrar para vocês aqui esta versão, onde nós estamos falando aqui sobre a personalidade de Jeová e a personalidade do Cristo ressurreto. Por exemplo, este Jeová, que é o Deus das trevas, esse Deus maligno das trevas, esse Jeová, ele gosta de se vingar nos parentes dos seus desafetos que já morreram há muito tempo. Jeová não esquece e nem perdoa. Está em 2 Samuel, no capítulo 21, que este Jeová, ele cobra das gerações futuras aquilo que o outro praticou. Aquilo que o outro fez, que o pai fez, o filho vai ter que pagar. Né? Então, ele gosta de cobrar até mesmo das pessoas que já faleceram. Isso não é uma atitude do Criador. Isso não é uma atitude de um verdadeiro Deus de amor. Então, o verdadeiro Deus, ele ensina diferente. No livro de Hebreus, no capítulo de número 10, do versículo 17 ao 25, diz assim: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado.
Então, o próprio Deus, o verdadeiro Criador do Novo Testamento, está mostrando para as pessoas que não há necessidades de sacrifício, de queimar ofertas em holocaustos, etc., por causa de perdoação de pecados. Porque Cristo já pagou pelos nossos pecados. Então veja a diferença, que esse Jeová ele gosta de se vingar nos parentes dos seus desafetos, que já morreram há tempo, e esse Jeová não esquece e não perdoa, mas o verdadeiro Deus, ele esquece. Quando você pede perdão, tem até um texto que diz, aquele que peca, confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então ele deixa claro, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Tá? Então, olha a diferença. O verdadeiro Deus não vai se lembrar mais dos seus pecados. Mas o Jeová ele vai se lembrar dos seus pecados até depois que você estiver morto. Aí ele diz, onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício de pecado, pelo pecado. No livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 5, esse Jeová, ele gosta de dizimar os filhos pelo pecado dos pais. Se você pegar Êxodo, capítulo 20, versículo 5, diz assim, ó, eu visito a maldade dos pais nos filhos, na terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Olha o verdadeiro Criador. O verdadeiro Criador diz diferente. O indivíduo que pecar, este morrerá em seu pecado. O filho não levará a culpa do pai. Tampouco o pai será culpado pelo pecado do filho. Você está vendo? Então, o próprio Deus, o próprio Criador dos céus e da terra, através do profeta Ezequiel, no capítulo 18, verso 20, ele desmente aquilo que Jeová falou em Êxodo, no capítulo 20, versículo 4, versículo 5. O indivíduo que pecar, este morrerá em seus pecados. O filho não levará a culpa do pai. Tampouco o pai será culpado pelo pecado do filho. Está correto. Está corretíssimo. Você imagina que isso é uma situação desagradável? Eu cometo, por exemplo, Deus o livre, né? Cometo uma irregularidade, eu cometo um homicídio, e aí eu não vou pagar pelo meu homicídio. Quem vai pagar é o meu filho, é ele que vai para a cadeia. Tá certo isso? Você concorda? Claro que não. Se o filho cometer lá, vai lá para um baile, passa a noite toda, aí sai uma briga e comete um homicídio, aí a polícia vai atrás do filho ou do pai? Teria que ser atrás do filho, né? Esse é o correto. Pois é. Nessa lei de Jeová, é atrás do pai. O pai que tem que pagar. O pai está em casa, está descansando, não tem nada a ver com as atitudes do filho, mas aí eu tenho que pagar pelo pecado do filho? Está totalmente errada essa atitude de Jeová em Êxodo capítulo 20, versículo 5. O indivíduo que pecar, este morrerá em seus pecados. O filho não levará a culpa do pai, tampouco o pai levará a culpa pelo filho. Ok? No próximo trabalho, no próximo vídeo, nós vamos dar continuidade a esse estudo, trazendo sobre as informações da perversidade de Jeová e fazendo a comparação com o verdadeiro Deus. Ok? Eu vou colocar o vídeo aqui da propaganda da Bíblia, caso você queira, entre em contato com a gente no telefone que a gente vai te mostrar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos aqui à minha casa. Olha pessoal, eu tenho aqui uma novidade para vocês. Nós temos aqui duas versões originais da Bíblia BKJ. Preste muita atenção no que eu vou falar para você. Todas as Bíblias que nós temos aportuguesada aqui no Brasil, a Bíblia Thompson, Scofield, Genebra, Pentecostal, Brit Hadachar, Bíblia da Mulher, do Adolescente, Bíblia do Ministro, todas essas versões são versões que passaram pelo veneno da Igreja Apostólica Católica Romana. Nessas versões, ela tem diversas contradições. São mais de 6.000 contradições que você vai encontrar nessas Bíblias que eu citei aqui para vocês. Essas duas versões que vocês estão vendo, que eu vou mostrar para vocês aqui, são versões de mais de 500 anos. Essas versões são versões do ano de 1611, são versões antiguíssimas, são Bíblias raras,
São Bíblias que não são produzidas no polo industrial do Amazonas, mas são Bíblias importadas já com os textos em português. É uma Bíblia, são Bíblias chamada BKJ, do rei King James, rei Tiago King James, da Inglaterra, que em 1611 ele pediu que fizesse uma cópia original da Bíblia. Ou seja, as Bíblias que tinha na época já estavam todas modificadas e adulteradas, cheias de contradição. E o rei Tiago, ao se converter, queria que fizesse uma cópia diretamente dos manuscritos originais hebraico e grego. E o que ele fez? Ele pediu para que os tradutores fossem atrás e fizessem para ele uma tradução legítima da Bíblia, diretamente do hebraico e do grego. Essas versões que eu vou mostrar para vocês são versões original. Aqui são Bíblias original, não é uma Bíblia falsificada, tá? Que você encontra no mercado brasileiro. São Bíblias. E eu vou falar uma coisa para você. Nós temos essa versão de 400 anos e essa versão de 1611. Essa daqui é um pouquinho só mais caro do que essa. Essa aqui é excelente também. Essa Bíblia, nas duas que eu vou citar aqui para vocês, ela contém os textos originais. Observe. Bíblia, edição original de estudo, 400 anos do rei King James atualizado. Nessa versão que vocês estão vendo aqui, você tem os prefácios, você tem as introduções, o nome dos apóstolos estão corretíssimos. Por exemplo, Mateus é Matitiarro, João é Yaronã, Paulo é Shaul, o nome do Criador, ele aparece do tetagrama Yud-Heh-Vav-Heh. Então você tem os nomes originais. E o que eu estou citando aqui nessa Bíblia também se encontra nessa de 1611, que são as Bíblias que o rei Tiago pediu para fazer para ele. Então as duas são excelentes, são originais. São Bíblias importadas. E observe que ela já está em português. Nessa versão você vai ter, por exemplo, o prefácio do livro de Gênesis e cada livro, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, aqui você tem o alfabeto hebraico. Porque aqui logo de cara você já tem aqui o livro de Gênesis, ele começa com Bereshit, que seria o nome no princípio. E aqui você tem o nome do Deus tirado do tetagrama Yud-Heh-Vav-Heh, que a pronúncia seria Yahweh. E aqui você tem todos os documentários, né? Eu sei que a letra pode estar um pouco pequena, mas está todos os documentários, todas as informações tiradas diretamente do hebraico arcaico e do grego Koiné, aqui no caso Antigo Testamento do hebraico, mostrando para vocês, descontradizendo as contradições dessas versões dessas Bíblias aí. Então, não dá para passar tudo aqui para vocês, eu estou mostrando essa primeira parte. Eu vou até mostrar para vocês, por exemplo, uma apostila que eu fiz, que essa apostila tem mais de 6.700 contradições que se encontram nas Bíblias Thompson, Scofield, Genebra Pentecostal, Brit Hadashah, você deve estar vendo aí na tela do seu lado, certo? E essa apostila eu vou mandar para vocês como brinde, né? São 2 livros, um livro em e-book, vai em PDF, e se você comprar uma dessas 2 versões, e essa versão você vai ter, nesses 2 livros, você vai ter as informações, aonde está o capítulo, o versículo e aonde foi colocada a contradição. Na outra apostila, no outro livro, você vai ter a descontradizendo as contradições, tá? Como eu vou mostrar para vocês ainda neste vídeo aí, ok? Então, se você adquirir essa versão original, todos os textos estão corrigidos. Eu garanto uma coisa para você, se você não gostar dessas versões, eu devolvo o dinheiro para você, porque vale a pena. Aqui no final, pode ver que ele está em português, tá? Tá bom? Aqui está em português. Por exemplo, nessas versões, a Igreja Católica, ela não passa por aqui. Ela não tem a mão do catolicismo romano. E o que acontece? Por exemplo, lá no livro do Bereshit, no livro de Gênesis, quando o Criador colocou o arco após o dilúvio, ali no texto original diz que Deus colocou o arco para lembrar do domo celeste que ele colocou sobre as nossas cabeças. Nas Bíblias, como Thompson, Scofield, Genebra, Pentecostal, eles modificaram essa palavra arco para arco-íris. Olha só,
E quem é Íris, pessoal? Íris é uma deusa grega que teve relações sexuais com o deus Zeus, né? E cria toda a mitologia em cima do arco-íris. Então, quando você lê na Bíblia dessas traduções arco-íris, você está homenageando uma deusa pagã, uma deusa grega, e não homenageando ao Criador pelo domo que ele colocou sobre a nossa cabeça e a aliança que ele fez. Então, eu estou te dando um exemplo. Nas outras Bíblias mostra a palavra sereia e etc. Nessa daqui está corrigido, porque não existe sereia. Todas as páginas desta Bíblia está totalmente corrigida. Aqui no final, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que você tem os mapas dos panoramas delas originais, e olha que coisa magnífica. A partir daqui, você tem descontradizendo as contradições bíblicas. Né? Por que Deus mandava dizimar as pessoas no Antigo Testamento? Então aqui está mostrando que lá no Antigo Testamento tinha dois deuses. Tem um Deus Jeová, que é o Deus perverso, que é um usurpador, que é o próprio Satanás, que ele enganou Moisés, enganou Isaías, enganou muitos profetas do passado, e aqui está mostrando a diferença desse Deus Jeová colocado no Antigo Testamento. É por isso que as pessoas hoje acreditam, né, que Deus é mau, que Deus é ruim, que Deus é carrasco, etc. Por quê? Porque eles não conseguem compreender que o que está no Antigo Testamento, muitas daquelas passagens que ele pede sacrifício de animais, sacrifícios humanos, etc., não é o Criador, mas sim um Deus Jeová, um falso Deus. E essa versão, tanto como essa, olha que coisa linda, tanto essa versão original como essa versão original, mostra que existe um verdadeiro Deus, que é o do tetragrama Yud-Heh-Vav-Heh, e ela explica que esse Deus maldoso do Antigo Testamento não é o verdadeiro Criador. Então aqui você tem mais de 5.000 descontradizendo contradições bíblicas, ok? Essa é a versão original da Bíblia. E nós temos essa outra versão aqui. Deixa eu segurar aqui a câmera para vocês terem uma ideia. Olha que maravilha. Desculpa, pessoal, de Bíblia. Olha que maravilha. Essa daqui é também original. Ela é um pouco mais cara, ela pesa em torno de 3,5 kg. Olha isso daqui. Olha essa versão original, como vocês estão vendo. Dá sua olhada. E ela está com desconto, tá? Especial. Eu vou abrir aqui algumas páginas dela para você ter uma ideia. Tudo que eu citei nesta Bíblia aqui, que é a mesma BKJ, só muda a questão que essa daqui ela é um pouco mais completa, tá? 1611. Ela é totalmente ilustrada, como vocês estão vendo. Olha as páginas desta Bíblia. Ela tem o dicionário hebraico, olha isso. Ela tem o dicionário hebraico, tem o dicionário grego. Ela mostra descontradizendo as contradições bíblicas e toda a parte arqueológica que comprova a veracidade da Bíblia. Por exemplo, essa versão, ela consegue mostrar para você que mais de 303 profecias da Bíblia se cumpriram. Na realidade, são 480 profecias, né? E 303 aproximadamente já se cumpriram. E essa versão, ela mostra para você que toda a pseudociência enganosa, né? Ela é totalmente desmascarada aqui nessa versão. Eu estou mostrando para vocês, olha a qualidade das páginas. E aqui você tem, né? Por exemplo, o livro de Ruth, totalmente ilustrado, mostra as contradições e descontradizendo as contradições do livro de Ruth. Eu vou adiantar para vocês, olha isso, gente, ela é totalmente ilustrada, é uma Bíblia feita a pedido do rei Tiago I da Inglaterra, uma Bíblia importada, já está em português, como vocês estão vendo aí, tá vendo? Profecias a respeito do Egito, aqui tem todas as referências. Deixa eu só mudar aqui as páginas para você ter uma ideia. É muita coisa, aqui tem as concordâncias bíblicas, né? Tem os mapas ilustrados dela, tem o dicionário hebraico e o dicionário grego e os comentários. Ainda tem também as provas arqueológicas da veracidade da palavra de Deus. Tá bom, pessoal? Eu não tenho como folhear, eu estou segurando aqui, tá?
mas é uma Bíblia extremamente maravilhosa. O livro de Pedro mostra a morte dos apóstolos, como que Pedro foi crucificado de ponta cabeça e uma série de coisas importantes. Então essa é a versão original. As duas são versões originais. As duas. Tanto esta como esta. Tá? Essa daqui é um pouco mais grossa, como vocês estão vendo. Tá? Por causa da quantidade de estudo que tem nela. E é uma Bíblia antiga, rara. E eu tenho alguns exemplares dessa e dessa aqui. Como que eu faço para adquirir? Escuta. Se você não tem o dinheiro para pagar à vista essas Bíblias, o pagamento é feito via Pix. E se você comprar via Pix, você vai ter um desconto. Se você quiser parcelar uma dessas Bíblias, eu consigo parcelar para vocês em até 7 vezes no cartão de crédito. E eu digo uma coisa para você, meu irmão, vale a pena. Vale a pena porque hoje nós investimos em tanta porcaria, em tanta coisa, né? Mas a gente não para investir numa maravilha de um livro maravilhoso, abençoado como é essas duas versões da Bíblia BKJ original. Não é a falsificada. Essas são as versões originais. Eu estou te dando essa oportunidade. Tá? Se você quiser, reserve a sua, entre em contato comigo, que eu passo o valor de uma e passo o valor da outra para você. O WhatsApp é o 319-9202-3725. 319-9202-3725. Você vai ter essas duas versões que vocês estão vendo aí. Tá? Então você vai escolher. Você quer aquela ou quer essa daqui? As duas são excelentes. As duas são originais. A única diferença é que essa ela é completa no sentido dos dicionários, das enciclopédias, dos tetagramas, da arqueologia, e ela é totalmente ilustrada, tanto que ela é mais grossa do que essa. Mas se você não tem como comprar essa daqui também vai te ajudar muito, porque é uma Bíblia excelente também. É a mesma versão. Tá bom, pessoal? Eu vou aguardar o seu telefone no WhatsApp, mas só entre em contato se você realmente tem interesse. Se você não tem interesse, não entre em contato. Tá bom, querido? Então que o Eterno Pai te abençoe. E pode ficar tranquilo que é enviado. Você pode fazer o pagamento pelo PagSeguro. Olha só, pode ficar tranquilo que a Bíblia é enviada para sua casa direitinho, sem erro, sem problema, sem nada. Não sou menino, não sou moleque, não estou aqui para enganar ninguém. Estou aqui para mostrar para você a verdade da palavra de Deus. Durante todos esses anos que eu fui enganado pelo sistema religioso e pelo sistema ateísta, eu pedi ao Criador que me desse orientação de uma Bíblia original, porque eu queria conhecer. E as Bíblias que eu tenho, que é um monte de Bíblia, praticamente eu deixei de lado. Eu coloquei somente para pesquisa. Mas eu precisava de uma versão original. E eu encontrei essas duas versões. Você lembra que o apóstolo João, ele mandou as cartas aos irmãos que estavam na Ásia Menor? Então, para você ter uma ideia, que essa versão, ela passa por toda aquela região dos irmãos que estão em Éfeso, Esmina, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia. Desde aquela época, ou seja, os textos daquela época estão aqui. E aqui está todas as profecias cumpridas e as que faltam se cumprir. Coisa que você não vai encontrar em nenhuma dessas outras versões. Então eu acredito que vale a pena você investir. Beleza, pessoal? Que o Pai te abençoe e te guarde. E eu vou aguardar o seu contato. E lembre-se, você vai ganhar 2 livros. Contradições bíblicas e Descontradizendo a Bíblia. Você vai ver que o ateísmo vai cair por terra e que toda essa mentira desses falsos professores de hebraico que tem aí são um bando de mentirosos que só querem se aproveitar de você. Então invista em 2 versões das Bíblias que vai mudar totalmente a sua vida e você vai ver. Inclusive, estava me esquecendo, nas outras Bíblias diz: trazei os dízimos à casa do tesouro, né? Para que haja mantimento na minha casa. Nessas versões, não é dízimo o dinheiro. Essa versão mostra que o dízimo nunca foi dinheiro. Nessa versão diz: trazei os dízimos ao celeiro do Senhor, para que haja mantimento no meu celeiro. Ou seja, olha como muda o sentido. Por quê? Os dízimos era guardado nos celeiros pela tribo de Levi, e eles faziam uma espécie de cesta básica,
e distribuía para os órfãos e das viúvas.